Oi, tudo bem? Hoje é dia de você ver como é o City Tour de dia inteiro em Curitiba. Aquele que você não vai deixar nenhum atrativo bacana da cidade de lado. Então, venha comigo e veja tudo! Um de nossos guias irá buscá-lo em seu hotel ou endereço, e então é só começar o passeio. A primeira parada costuma ser o famoso Jardim Botânico. O Jardim Botânico é um dos lugares mais fotografados de Curitiba. Os canteiros alinhados foram inspirados na França e a estufa na Inglaterra. É uma área querida tanto por turistas como por curitibanos, um oásis no meio de uma área residencial. O passeio segue para o centro histórico da cidade. É hora de uma caminhada e a guia contará de maneira lúdica curiosidades sobre a origem e história de Curitiba. A região é chamada de Largo da Ordem e aos domingos acontece uma feira de artesanato no local. O Marco Zero de Curitiba fica na Praça Tiradentes, onde, segundo a lenda, o cacique de Indiquera indicou aos povoadores portugueses onde eles poderiam começar o vilarejo, que depois se desenvolveu e se tornou nossa capital. A catedral é dedicada a Nossa Senhora da Luz, padroeira de Curitiba, e foi construída em estilo gótico. Em seu interior, há até uma estátua em tamanho real de São João Paulo II. A caminhada continua pela Praça Generoso Marques para o Paço da Liberdade, antiga prefeitura de Curitiba, que hoje é um centro cultural. A Praça Santos Andrade fica próxima e ali você verá o edifício histórico da UFPR e também o Teatro Guaíra. Da Praça Santos Andrade, onde está a universidade, até a Praça Osório, está o trecho da Rua 15 de Novembro, que nós carinhosamente chamamos de Rua das Flores. É um verdadeiro shopping popular a céu aberto. Vale a pena conhecer, ali você vai encontrar lojas com preços bem acessíveis. A grande vantagem de fazer um passeio privativo é que ele vai no seu ritmo, é um passeio seu. Aqui nós mostramos o roteiro com a maioria dos atrativos turísticos de Curitiba, mas se você quiser adaptá-lo, quiser tirar algo, quiser incluir algo, não tem problema, é um passeio seu. Então, dentro desse período do passeio, que são de 8 horas, você poderá adaptá-lo da maneira que você quiser. É só conversar conosco ou conversar com o guia no dia do passeio. O importante do passeio privativo é que ele dá exclusividade a você. Se você está viajando, por exemplo, com crianças, com idosos, ou você gosta de ter mais exclusividade, algo mais confortável dentro do seu ritmo, o passeio privativo é perfeito para lhe atender. Enquanto continua o passeio, você verá os famosos ônibus biarticulados algumas vezes e as estações tubo em vários lugares. Em alguns momentos terá a sensação de estar em um museu a céu aberto. A próxima parada será o Museu Oscar Niemeyer, popularmente chamado de Museu do Olho. Aqui haverá uma visita externa. É o maior museu de arte da América Latina. Bem ao lado do museu está o Bosque João Paulo II, que também chamamos de Bosque do Papa. É uma justa homenagem aos poloneses que vieram em grande número ao Paraná. As casinhas são originais e mostram a maneira como estes imigrantes viviam. O passeio continua agora para a Torre Panorâmica, em um dos lugares mais altos de Curitiba. Na base, você verá uma exposição sobre a história das telecomunicações. Para ter acesso à vista de 360 graus lá de cima, é necessário ter paciência. O elevador só leva 5 pessoas por vez. Em um dia com céu aberto, vale muito a pena. Agora é hora de conhecer Santa Felicidade, o famoso bairro italiano de Curitiba. O leão alado, símbolo de Veneza, já dá as boas-vindas no caminho, e o portal simboliza o tripé no qual se baseia a cultura italiana: igreja, ofício e família. Como não podia deixar de ser, o vinho aqui é importante. Para quem quer experimentar os vinhos coloniais do bairro, uma parada na adega do Urigã é quase que obrigatória. Se você quiser almoçar por aqui, a recomendação é o rodízio de massas. O velho Madalosso e o novo Madalosso são os mais queridos. O Madalosso novo tem 4.600 lugares, o maior da América Latina, e lota quase sempre. Vamos agora para o Parque Tingui, um parque linear construído para proteger o rio Barigui. Aqui também está o Memorial Ucraniano, com a réplica de uma igreja de madeira que está no interior do Paraná, em Malé.
Os ucranianos também emigraram em grande número a Curitiba. O passeio continua e é hora de conhecer o Parque Tanguá. Ele foi construído em uma antiga pedreira desativada e tem uma cachoeira artificial cercado de verde. Tem trilhas, churrasqueiras e é uma das áreas de lazer mais procuradas pelos curitibanos. A Ópera de Arame é o famoso teatro em metal e vidro construído em cima de um lago, onde antes havia uma pedreira. Quando não há eventos, ele pode ser visitado e há programação de música ao vivo no lago. Tal conhecer agora a Unilivre. Ela é sempre uma surpresa para os visitantes. As salas de aula de cursos livres ligados ao meio ambiente ficam escondidinhas no meio da natureza e foram construídas com material reciclado. O Bosque Alemão está no meio de um bairro residencial muito bonito e tem mata nativa preservada. Descendo a Torre dos Filósofos, você chegará à trilha do João e Maria, que leva à Casa Encantada. É uma biblioteca infantil com contação de histórias. A fachada na base do bosque homenageia a arquitetura alemã. Você também passará pelo centro da cidade em um tour panorâmico. Nossos guias são apaixonados por Curitiba e você aprenderá muito sobre a cidade neste passeio de dia inteiro. Com certeza ficará com vontade de voltar. O City Tour em Curitiba é um tour privativo. Você precisa reservar antes para garantir os lugares. Entre no site ou se tiver alguma dúvida, entre em contato com a equipe por telefone, por WhatsApp, por e-mail. Vai ser um prazer recebê-lo por aqui. E agora fica a minha pergunta. E daí, vem para Curitiba?